Nada melhor do que começar com a Gláucia Lima. Temos aí os currículos nas pastas, não vamos ler, e que vai trazer um trabalho muito interessante, que é: e quando o médium vai ao médico, o que é que acontece? A Gláucia Lima é médica, é psiquiatra. Eu não ficaria bem com a minha consciência se não dissesse isto. Eu diria que a Gláucia Lima é uma espécie de Vasta Gama. O Vasta Gama descobriu o caminho marítimo para a Índia, né? E sofreu horrores lá no Cabo das Tormentas, e não só, e os Curubuto e aquelas coisas todas, etc. E a Gláucia, juntamente com a doutora Maria Júlia Preto Pérez, de São Paulo, da Associação Médico Espírita, foram elas as duas que introduziram em Portugal uma novidade que se chamava terapia regressiva a vivências passadas, que na altura era um escândalo. Não sei como é que ela não foi trucidada pela ordem dos médicos, mas aguentou firme e tem dado a cara, tem tido uma postura muito digna, muito serena, apesar de muitas vezes ser posta à prova na sua paciência pelos seus colegas que não entendem a sua honestidade e a sua postura e que não entendem a espiritualidade. Eu estou certo que a equipa espiritual e os amigos a ajudarão a superar essas dificuldades, e é agora que vamos então ouvi-la, porque está na hora. Gláucia Lima, faz favor, seja muito bem-vinda. Então, muito bom dia a todos. Eu agradeço a todos que estão aqui presentes nessa primeira hora da manhã. E gostaria de começar cumprimentando a simpática mesa e as palavras simpáticas também do Lucas. Gostaria também de cumprimentar a todos os irmãos que vieram de longe, que estão aqui presentes de Portugal, das ilhas e também do estrangeiro. Gostaria também de cumprimentar os irmãos espanhóis que estão presentes e também a equipe espiritual que nos apoia e que com certeza está aqui a nos amparar neste dia de hoje, de ontem, criando esse bom ambiente, esse clima de paz e de serenidade, para que nós tenhamos esses 2 dias de convívio e de aprendizagem entre todos nós. Portanto, como o Lucas falou, eu vou aqui vos apresentar o tema Quando o Médium vai ao Consultório. Preciso tocar aqui ou vocês vão apresentar diretamente, Lucas? Enter. Só clicar nesta setinha. Ok. Mais nada. Não vou precisar fazer curso de Enter, né? Muito bem. Eu penso que esse tema é um tema bastante pertinente e agradeço ao Lucas por ter me dado a oportunidade de falar sobre esse tema, porque isso remete a 2 tipos de estigma. O estigma, como foi falado aqui, o estigma de ser médium. Como nós vimos, o médium foi perseguido durante longa parte da Idade Média e, portanto, hoje em dia ainda é difícil assumir-se como médium. E o estigma também de ter uma patologia mental. Então, assumir-se como médium e também ter uma patologia ou então um desequilíbrio ou uma dificuldade em termos psiquiátricos associa essas 2 dificuldades. Então, nós vamos falar aqui quando o médium, que é um ser como qualquer outro, nós vimos aqui isso ontem, qualquer um de nós que podemos ter uma faculdade mediúnica, portanto, pode associar uma dificuldade ao longo da sua existência, e nós vamos ver que existe a necessidade de, então, fazer um diagnóstico diferencial também da patologia psiquiátrica com a mediunidade e o fenômeno obsessivo. Então, quando existe essa necessidade, é quando o médium precisa ir ao consultório médico. Então,
Também foi mostrado aqui ontem por uma colega que explicou que a mediunidade não é patrimônio do espiritismo, é um patrimônio da humanidade. Portanto, ele existe transversalmente ao longo de todas as culturas, ao longo da civilização, desde que o homem é homem, porque, de fato, todos nós temos o germe dessa faculdade. Portanto, eu vou procurar acelerar um bocadinho, porque eu só tenho 40 minutos e tenho muito para vos mostrar. 35? Você me dá mais um desconto? Pronto. Entanto, quando o médium vai ao médico, vai à procura de quê? De alguém que ouça a sua música e entenda a sua visão da sua faculdade, a sua percepção daquilo que sente, que muitas vezes não é entendido pelos médicos convencionais. E a gente muitas vezes ouve dizer assim: mas se eu for dizer aquilo que eu sinto ao meu médico, o que é que ele vai pensar de mim? Vai dizer que eu sou louco. Portanto, quantas vezes a gente ouve dizer isto? Porque, na realidade, se o médium for dizer a um médico, seu médico de família, ou seu médico dizer, olha, eu sinto e ouço os espíritos, ele não vai ouvir a sua música. Então, como Friedrich Nietzsche disse, aqueles que foram vistos a dançar foram julgados insanos por aqueles que não conseguiam ouvir a sua própria música. Então, ele procurou descobrir aquele que realmente cante e que ouça a sua própria música. Eu trouxe essa definição que aqui foi dita ontem, foi explicada ontem também. No livro dos médiuns, Kardec dizia que é todo aquele que sente um grau qualquer a influência dos espíritos, é por esse fato médium. Portanto, médium somos todos nós que sentimos de alguma forma a influência dos espíritos, mas essa designação só vai ser aqui utilizada hoje aqueles que sentem de uma forma ostensiva a influência dos espíritos. Outra definição que nós trouxemos aqui é uma definição de André Luiz, que diz no livro Mecanismos da Mediunidade, no capítulo 8, que todos nós que reconhecidamente temos a faculdade, a possibilidade de termos os campos magnéticos, portanto, todos nós temos a possibilidade de termos campos eletromagnéticos, somos passíveis, porque é o campo pelo qual os espíritos utilizam para expressar a mediunidade, podemos ter, então, esta faculdade. E diz assim, que aqueles que têm esse campo eletromagnético mais passível de vibrar de uma forma mais ostensiva, ou seja, essa descompensação do campo eletromagnético é mais intensa, quer por uma mediunidade, quer por mediunidade de provação, ou seja, são aqueles médiuns que têm uma descompensação vibratória nesse campo eletromagnético por uma mediunidade de provação, seriam aqueles médiuns ostensivos, teriam essa mediunidade de uma forma mais evidente. Ou então aqueles outros médiuns, tipo um Chico Xavier, um Divaldo Franco, que teriam aquela mediunidade de uma forma também mais ostensiva, mas por outra razão, por uma mediunidade de missão. Também teriam essa descompensação vibratória mais ostensiva. Seria então aquilo que ele chamou de mediunidade estuante, nesse capítulo 8 do livro Mecanismos da Mediunidade. E esses médiuns muitas vezes apresentam esta mediunidade de uma forma mais ostensiva e muitas vezes essa mediunidade aparece com essa sintomatologia ainda muito precoce, como aqui também foi falado ontem pela Leonor, muitas vezes na infância com alguns sintomas muito evidentes. Aí eu vou colocar aqui alguns desses sintomas e esses sintomas muitas vezes aparecem no despertar da mediunidade. Eu não vou referir aqui, mas existem ciclos de aparecimento da mediunidade, não vou ter tempo para falar sobre isso, mas vou vos dizer, por exemplo, que as alterações de humor, que não tem nada a ver com as alterações de humor que aparecem no fenômeno da bipolaridade, na perturbação bipolar, por exemplo, são mudanças repentinas que existem muitas vezes com labilidade emocional intensa. Por exemplo, o médium é uma pessoa cuja gente muitas vezes ouve falar que tem um nervo exposto, porque muitas vezes tem mudanças repentinas de humor consoante o lugar onde estejam ou com quem elas estejam. Portanto, isso tem a ver com essa capacidade de alterar o humor e
muitas vezes um grande grau de influenciabilidade. Vamos supor que elas estejam no local e sentem uma grande alteração da sua sensibilidade emocional. Isso tem a ver com essas características de sensibilidade do próprio médium. E esses sintomas muitas vezes não são entendidos pela medicina tradicional e pela psiquiatria também. Uma hipersensibilidade, arrepios, dores, cheiros, portanto, são sensações que muitas vezes são sentidas pelo médium, não somente no despertar, mas também durante o próprio desenvolvimento da faculdade mediúnica. As alucinações, portanto, são visões e percepções que são anormais, portanto, um alto grau de dissociação, tanto é como também foi dito ontem, no capítulo das classificações psiquiátricas, a mediunidade ou transe mediúnico está dentro dos transtornos ou das perturbações dissociativas. Por exemplo, para um médium de psicofonia ou de incorporação, entre aspas, para ele receber uma comunicação mediúnica, ele tem que ter capacidade de dissociar da sua personalidade para receber uma comunicação mediúnica. Isto é, uma dissociação temporária da sua identidade. E isso é que se chama uma dissociação. Por exemplo, se eu vou dar uma comunicação de uma outra entidade, eu tenho que, num momento específico, dissociar, ou seja, como se eu tivesse aqui que, num momento, fazer uma cápsula da minha identidade e esquecer da minha identidade e comunicar uma outra. Isto é um fenômeno dissociativo da identidade. Portanto, e sensações de presença, por exemplo, sentir que aqui é uma pessoa ao meu lado e até me diz que eu devo fazer isto ou devo dizer aquilo, que, por exemplo, para a psiquiatria convencional, poderiam ser entendidas como vozes de comando, que até poderia ser um sintoma, por exemplo, da esquizofrenia, mas que para um médico espírita, um médico que tem uma percepção, de fato, da vida além túmulo, poderia, neste momento, e dentro dessa conceptualização, entender isto como um fenômeno mediúnico. Mas eu vou aqui explicar que, e desde já, posso poder vos dizer que o sintoma não faz a patologia, e isso é muito importante. Portanto, então, quando nós avaliamos uma pessoa, não avaliamos um sintoma, avaliamos um conjunto de sintomas que fazem uma doença ou uma perturbação. Então, continuando, dentro da avaliação do estado mental, nós temos que fazer, desde já, uma diferença aqui entre uma doença mental leve e uma doença mental grave. Então, o que é que nós consideramos aqui uma doença mental leve e uma doença mental grave? E isso aqui é importante para que nós tentemos perceber e depois contextualizar algumas questões que são importantes. Por exemplo, quem é que deve participar de uma reunião mediúnica, quem é que não deve participar de uma reunião mediúnica, quem é que deve ser medicado, quando e como. Por exemplo, as doenças para a DGS, que é a Direção Geral de Saúde, em uma certa altura disse assim: as depressões, a ansiedade, as fobias são consideradas doenças mentais leves. Por quê? Porque não causam grande alteração no funcionamento e na autonomia do indivíduo. Já, por exemplo, a esquizofrenia, a doença bipolar, as demências são consideradas perturbações mentais graves. Por quê? Porque causam grande alteração no funcionamento e na autonomia do indivíduo. Portanto, a pessoa muda o seu funcionamento normal do seu dia a dia. Então, para diagnosticar essas doenças, principalmente as doenças mentais graves, e aí a gente vai dizer, então, e o médium? Vamos lá ver. A doença mental grave, normalmente, tem uma história prévia de doença mental. E quando a gente diz assim, e os médiuns têm esses sintomas que aparentemente estão presentes em algumas doenças mentais graves, por exemplo, as alucinações, eles veem espíritos e estão, por exemplo, presentes na esquizofrenia, mas não têm outros sintomas das doenças mentais graves. E aí está o grande porém. Então, vamos ver. As doenças mentais graves, por exemplo, o doente esquizofrênico não tem história prévia de doença mental. Portanto, não tem uma desorganização permanente a nível mental. O doente mental grave tem. Não tem uma disfuncionalidade precoce em vários setores da sua vida, tais como o setor profissional, afetivo, pessoal, social. Não tem uma vinculação afetiva pobre. Por exemplo, o esquizofrênico tem uma vinculação afetiva pobre. Se a gente perguntar, tem namorada? Nunca tive uma namorada. Tem um relacionamento afetivo?
não consigo ter um relacionamento afetivo. E tem uma resiliência emocional baixa, uma capacidade de regulação emocional pobre. O que é isso da regulação emocional? Por exemplo, não há nenhum de nós aqui neste auditório que não tenha problemas, porque viver é ter problemas. Temos problemas no dia a dia em todos os setores, na vida pessoal, na vida familiar, na vida profissional, mas normalmente nós temos capacidade de se adaptar a esses problemas. Portanto, é caindo e levantando, porque a nossa capacidade de resiliência nos permite que deformar, é aquela capacidade física do ferro de deformar e voltar ao seu normal. Na nossa regulação emocional, isso quer dizer isto. Quer dizer, nós vamos frente às nossas dificuldades, adquirindo capacidade de sobrevivência emocional face aos nossos problemas. O doente mental grave tem muito pouca capacidade de regular-se emocionalmente. Então, a cada novo embate, ele se desorganiza mais, porque ele tem pouca capacidade de se regular emocionalmente. Isso não tem nada a ver com mediunidade. O médium é uma pessoa normal, que tem nas suas capacidades habituais de regulação e de resiliência as mesmas capacidades das outras pessoas que não têm essa mediunidade extuante ou ostensiva. Ele é simplesmente uma pessoa mais sensível do que a outra, do que aquela que não tem uma capacidade de mediunidade ostensiva. Então, nós formulamos aqui umas perguntas básicas. O médium com doença mental leve, uma depressão, uma ansiedade, uma fobia, deve ser tratado? E quando ele deve ser tratado? Então, se um médium sente que está mais deprimido, mais ansioso, será que ele deve ser tratado? Sim, senhora, deve ser tratado. Quando? Quando ele sentir que essa depressão ou essa ansiedade interfere no seu dia a dia. Quando ele começa a sentir que está a se isolar, quando ele começa a sentir que começar a perder capacidade de trabalhar, de se relacionar com os seus pares, quando ele começa a sentir que está a perder capacidade de estar normalmente nos seus ambientes. E por quê? Porque realmente a depressão grave, o estresse grave, hoje em dia a gente sabe que atrofia determinadas áreas do nosso cérebro, que tem a ver com o quê? Com a memória, com a concentração, com a nossa atenção. Portanto, o que é que fazem esses medicamentos? Agem normalmente na neuroplasticidade, que é a regulação positiva do nosso cérebro. Então, nós podemos dizer que esses medicamentos têm uma função, peço desculpa, neuroprotetora. Então, quando as pessoas dizem, mas eu vou ficar dependente, não vou tomar medicamento, está errado. Os antidepressivos têm uma função na neuroplasticidade e na neuroproteção. Normalmente, as nossas únicas reticências têm a ver com os medicamentos das benzodiazepinas. E eu vou dizer quais são. São aqueles medicamentos ansiolíticos que nós normalmente contraindicamos para uso prolongado e devem ser usados pontualmente. São os ansiolíticos, o Xanax, o Sedoxil, o Alprazolam, aqueles que a gente gosta muito para tomar pontualmente para ansiedade, mas que devem ser usados com muita cautela, porque não causam demência, como existem aí, esta popularmente tem sido dito atualmente, mas pioram a cognição, nomeadamente a relação com a memória. Portanto, esses devem ser usados com alguma cautela. Porém, se necessário, efetivamente devem ser usados porque realmente, quando a pessoa precisa, devem ser utilizados. E na doença mental grave, devem ser usados ou não? Hoje em dia, os medicamentos, por exemplo, que são usados para esquizofrenia, que são usados, por exemplo, para doença bipolar, esses realmente têm uma função muitíssimo importante também sobre a neuroplasticidade e a neurocognição. O que é isso da neuroplasticidade? A neuroplasticidade é o retorno, a possibilidade dos neurônios fazerem conexão cerebral. Os antipsicóticos antigos, que eram utilizados, por exemplo, para as doenças psicóticas, tais como a esquizofrenia, outras psicoses tóxicas, por exemplo, causavam certa neurotoxicidade. Os antipsicóticos de nova geração atuais, hoje em dia, fazem com que determinadas zonas do cérebro, os neurônios voltem a se interconectar.
Então, por isso é que hoje em dia a gente vê pessoas esquizofrênicas voltando a se reabilitarem, voltando a ter novas funções, voltando realmente a fazer um trabalho neurocognitivo e se reabilitarem de uma forma positiva. Hoje em dia, esquizofrenia não quer dizer sinônimo de reforma. Hoje em dia, esquizofrenia não quer dizer sinônimo de pessoas que não tenham capacidade de se regenerar a nível social, a nível profissional. E hoje em dia a gente sabe que o tempo de psicose, de doença ou de psicose não tratada significa pior prognóstico e pior evolução em termos de doença. Quem é que deve participar das reuniões mediúnicas, por exemplo? Portanto, os doentes mentais crônicos descompensados, nós pensamos que efetivamente não devem participar, porque estão mais descompensados e mais vulneráveis para influências perniciosas a nível espiritual. Porque todas as pessoas que estão mais descompensadas mentalmente estão mais vulneráveis para as influências espirituais, quer no estado de uma depressão grave, quer no estado de uma doença mental grave, seja ela uma esquizofrenia, uma doença bipolar grave. Por quê? Porque tem menos domínio da sua capacidade mental. Portanto, então, antes vão mais perturbar o equilíbrio e a estabilidade de uma reunião mediúnica do que ajudar nesse equilíbrio. Portanto, nós vamos adiantar, que nós só estamos 17 minutos. Então, quando o médium tem uma percepção anômala, ouve, sente, tem uma impressão de algo que ninguém mais sente, em primeiro lugar deve existir ausência de outros sintomas que configurem uma doença mental. Eles não devem perder a sua funcionalidade. Ou seja, se perder a sua funcionalidade, atenção, pode existir algo mais para além da mediunidade. Ou seja, não quer dizer que o médium também não possa ter uma doença mental grave. Atenção. Depois, o médium não tem as percepções durante todo o tempo, de forma a condicionar a sua autonomia. Então, se uma pessoa diz assim, mas ele tem realmente as alucinações durante todo o dia, ele está muito perturbado, ele deixou de trabalhar, ele está completamente isolado, ou então tem uma obsessão realmente muito grave, é médium e está completamente obsediado, também pode ser. E a vida do psicótico modifica e altera-se em função do seu sintoma, não acontece com o médium. Portanto, alguns mitos, e eu volto a referir, são mitos. O espírita é menos espírita por estar deprimido. Portanto, muitas vezes a gente pensa assim, eu sou espírita, eu não posso deprimir. É mentira? Assim, o espírita não é porque é espírita que não pode deprimir. Ou seja, às vezes as pessoas têm vergonha de dizer assim, eu sou espírita, leio as obras de Kardec, portanto, leio o Evangelho, então não posso deprimir, não posso estar deprimido. Eu tenho que estar resignado com a vida. Mas o sofrimento é condição inerente ao ser humano. Portanto, então, por que é que nós não podemos estar deprimidos uma vez na vida? Podemos, sim, senhora. Portanto, podemos estar fragilizados alguma vez na vida. Portanto, isso não é mal nenhum. Portanto, temos que ser capazes de pedir ajuda quando for necessário. O centro espírita cura todos os males. Também é mentira. Não é o centro que cura ninguém. Portanto, ninguém vai para o centro espírita a pensar que o centro é que lhe vai curar. O processo de autocura é um processo interior. Não são os espíritos que curam ninguém. A pessoa vai para o centro à procura da sua reforma íntima. E essa é feita de dentro para fora e não de fora para dentro. Não são os espíritos que vão curar ninguém se a pessoa não fizer o seu processo interior. Não tem de se sentir culpado por ter uma depressão. Portanto, a pessoa lê, acha que tem que se resignar, está tudo nos livros, mas se a pessoa não fizer o seu processo, não precisa de ajuda médica. É mentira, às vezes precisa, sim, senhora. Portanto, não tem que evitar tomar uma medicação para o seu equilíbrio. Se for necessário, a medicação também ajuda. Não faz tudo. A medicação, muitas vezes, é uma parte do processo, dentro do seu processo de crescimento pessoal. Mas também, se for necessária, ela também virá como uma parte dentro do seu processo de tratamento. E os espíritos vão ter mais domínio sobre si por fazer uma medicação. Portanto, também não é verdade. Porque, necessariamente, se a pessoa se equilibrar com a medicação, terá mais domínio sobre si próprio. Portanto, então, muitas vezes também há esse mito. Então, isso já foi falado ontem, eu só vou citar aqui, porque eu só tenho mais 14 minutos. Então, eu estou ali obsessivamente olhando para o relógio.
Já foi falado sobre ontem na palestra, eu só vou citar aqui porque, de acordo com o Código Internacional das Doenças, que é um código da OMS, da Organização Mundial da Saúde, e esse código é de 1992, de fato, referia-se ao transtorno de transe e possessão. No DSM, que é um código da Associação Americana, é um diagnóstico de manual e estatística, mas que é o mais utilizado pelos psiquiatras, é um código americano que foi lançado, e é o último, que foi lançado em 2013. Esse termo de transe e possessão, ele desapareceu, e fala-se somente em transe dissociativo, relativamente aos fenômenos de transe e possessão. Mas está, como disse há bocado, dentro do capítulo das perturbações dissociativas da identidade. Portanto, e agora eu vou passar para os casos. Eu tenho 13 minutos, portanto, eu acho que vou dar para contar os 6 casos, porque são vinhetas muito pequeninas. Eu pensei que eu ia ter que reduzir para 3, mas são casos interessantes, que todos eles me procuraram. Portanto, o caso Marta foi um caso encaminhado pelo Centro Espírita, e a família o trouxe, nomeadamente foi o avô, porque vinha convencido que a jovem tinha um caso de obsessão. E a queixa eram desmaios súbitos. Tratava-se de uma jovem de 14 anos com história de perda de consciência, de desmaios súbitos desde os 8 anos de idade. E a primeira coisa que me chamou muita atenção nesse caso foi que, efetivamente, a jovem tinha a situação desde os 8 anos. Eu achava que era muito tempo para um processo obsessivo. As crises pioraram no início da adolescência. A jovem também procurou o Centro Espírita para tratamento desobsessivo, mas não houve resultados. Continuava a apresentar os desmaios súbitos. Não respondeu a um tratamento com anticonvulsivantes, que também foi uma das hipóteses colocadas, que eram crises de ausência. Portanto, foram solicitados alguns exames de diagnóstico, entre eles o exame clássico para diagnóstico de epilepsia, o eletroencefalograma, mas eu devo dizer que somente 5% das epilepsias são diagnosticadas através do eletroencefalograma normal, podendo ser somente diagnosticado com alguma efetividade se for diagnosticado durante a crise epiléptica. Foi realizado também uma tomografia, uma ressonância crânioencefálica e um vídeo EEG. O vídeo EEG é realizado para tentar apanhar uma crise epilética e ter também uma filmagem durante a crise. E, efetivamente, a Marta teve uma crise e foi feito o registro durante a crise. Mas, inusitadamente, naquela crise não havia registro eletrocefalográfico de nada. Portanto, era uma crise branca. Ou seja, ela teve a crise, mas não havia registro eletrocefalográfico de nenhuma crise. Então, a família veio e disse, olha, tá a ver que isso é obsessão? Porque se ela tivesse tido realmente uma epilepsia, teria ficado registrada a epilepsia. Mas ainda havia uma hipótese, que era ela ter realmente crises ictais, epiléticas, muito profundas, e os eletrodos de scalp, que são colocados mesmo à superfície, não apanharem. Ainda havia essa hipótese. Continuou-se a investigação, fez-se também eletrocardiograma normal, um Holter 24 horas, um exame ao coração durante 24 horas, e um tilt, que é um exame que se faz mudando a pessoa de várias posições para ver a perfusão, de fato, da corrente sanguínea no corpo, normal. Entretanto, essa rapariga estava internada no decorrer de uma crise. Foi observado que ela teve uma baixa de tensão súbita durante uma crise, mesmo quase uma paragem cardíaca durante uma crise. E foi diagnosticada, então, uma síndrome vasovagal, sendo tratada para o efeito e como melhora da sintomatologia. Então, o diagnóstico da Marta foi uma síndrome vasovagal, que é muito comum na adolescência, não era um transtorno obsessivo, porque os sintomas passaram. Portanto, que é uma perda da consciência não traumática, autolimitada, cuja fisiopatologia básica é a hipoperfusão cerebral difusa e transitória do sangue para o cérebro, devido a uma dificuldade na autorregulação, gerando hipoperfusão, causando desmaio. Portanto, nem tudo que reluz é ouro, portanto, como dizia o Lucas ontem, e é muito difícil, às vezes, a gente diagnosticar algumas coisas que nos aparecem no consultório. Mas é muito interessante a gente perceber esses tipos de sintomas, porque nós temos que ter uma visão mais alargada e perceber que nem tudo
nós temos espíritas, temos a tendência de espiritizar as coisas. Portanto, desmaiava era obsessão. E esta família estava convencida que a miúda tinha obsessão desde os 8 anos de idade. Isso não me parece. Então, a miúda que tem 14 anos, há 6 anos está obsediada, portanto, de fato, era uma síndrome vasovagal. Segundo caso. Caso Lúcia vinha com alucinações auditivas e a própria veio buscar uma consulta a dizer, doutor, eu estou obsediada. E eu disse, mas por que, dona Lúcia? Tinha 81 anos. E ela dizia, ela sofreu uma queda no verão passado, em agosto, com perda de consciência, perda de conhecimento. E após a queda, era uma senhora muito catita e dizia assim, comecei a ouvir umas vozes intermitentes. Mas que vozes? Músicas, doutora. Então, mas que músicas são essas? Conhece as músicas? Todas elas. Então, ela nunca teve antecedentes psiquiátricos e dizia, então, doutor, eu comecei a umas músicas dentro da minha cabeça. Mas eu acho que os espíritos começaram a me cantar essas músicas. Que músicas são? Eu acho que eu estou obsediada. Então, ela dizia, comecei a ouvir o hino nacional. Tudo começou com o hino nacional. Depois começou a Ave Maria. Depois o Lá Vem. O hino do Benfica. O Passará. Onde isso vai acabar? Ok, ó que linda faleira. O parabéns. Olha, ela me deu uma lista de músicas que eu ouvia, mas todas eram conhecidas da dona Lúcia. Antecedentes médicos: hipertensa, diabetes mellitus e dislipidemia, colesterol e triglicérides alto. Portanto, todos venenos para o nosso cérebro. É tudo que o cérebro não gosta. E todos fatores de risco para acidentes vasculares cerebrais. Portanto, pedimos um TAC. E o TAC tinha sinais de atrofia cerebral cortical, subcortical difusa. Para vocês é um bocadinho grego, mas eu traduzo. Portanto, então a senhora tinha, de facto, aquilo que eram lesões cerebrais antigas, já antigas, de pequenos acidentes isquêmicos cerebrais. Qual era a hipótese diagnóstica? Que naquele evento que ela teve, que foi uma queda, que ela tivesse realmente tido um acidente isquêmico cerebral, e após o qual ela tinha ficado com cicatrizes cerebrais que lhe levaram a ter uma epilepsia após AVC, que lhe ficou gerando ali uma descarga na zona cerebral auditiva, ali geraram ali um estímulo cerebral constante, permanente, a ouvir músicas. Então, ela não tinha um obsessor de cantar música o tempo inteiro. Ela tinha realmente uma epilepsia após AVC, que é efetivamente uma situação que não é muito comum, mas acontece. Portanto, a dona Lúcia foi tratada com um anticonvulsivante em baixa dose e houve completa remissão da sintomatologia. Hoje em dia, ela, com muita pena, já não ouve muitas músicas, mas ouve algumas. Portanto, as alucinações que os médiuns ouvem, de fato, são por estímulo na nossa zona cerebral, como diz Esquirol, que foi um psicopatologista do passado, é uma convicção sem experimentar percepções sem presença de objeto exterior, mas podem estar presentes em um sem número de patologias psiquiátricas. Eu trouxe aqui algumas, portanto, como a psicose transitória, uma psicose tóxica induzida por drogas, por exemplo, o haxixe, que a gente acha que é completamente inócuo, que é a droga que faz rir, é alucinogênio e tem levado muitos dos nossos jovens a internamentos psiquiátricos. Portanto, como, por exemplo, a psicose pós-parto, como, por exemplo, a esquizofrenia, dentre outras patologias psiquiátricas. Portanto, e vou trazer para vocês um caso, Júlia, que também é um caso muito interessante. As vinhetas são muito pequeninas, portanto, eu vou tentar apresentá-las todas e terminar em 6 minutos. Portanto, então, a outra queixa eram alucinações, alterações de comportamento há 3 anos. E a suspeita também era da obsessão. Então, nós tínhamos uma mulher de 73 anos, casada, reformada e proveniente de Angola. Achava que podia ouvir os vizinhos em atos íntimos e que estes eram depravados. Sentia-se provocada pelos mesmos e dizia que ouvia também os espíritos. Eu pensei, pronto, é uma coisa cultural, será que eu ouvi espírito, o que é que está a acontecer? Dizia que a sua irmã, que falecera há 35 anos, não tinha mais nada para fazer no mundo espiritual, utilizava a sua casa para fazer sexo com outros espíritos. E que sua casa havia virado um bordel. Disse, minha Nossa Senhora. Sentia-se perseguida pelas pessoas e também espiritualmente. Bem, começou a apresentar déficit cognitivo acentuado, esquecimentos. Disse, bem, ela pode realmente ter aqui alguma coisa espiritual e física.
No TAC, realizou um TAC, e quando nós recebemos o TAC, ela tinha essa imagem, muito sugestiva. Portanto, ela tinha focos de calcificação em todo o cérebro. E o diagnóstico dela era esse, que era muito engraçado, era um diagnóstico de neurocisticercose, que efetivamente é uma doença causada por uma Taenia solium, que é aquela larva que se encontra na carne de porco. Portanto, não comam carne de porco mal passada. Portanto, e efetivamente ela teve isto, ainda, pronto, já tinha lesões calcificadas e muito antigas, e efetivamente tinha esse componente orgânico, portanto, foi diagnosticado uma neurose, é uma condição neuropsiquiátrica, mas não quer dizer que, e eu acho que sim, ela tinha as duas coisas. Nesse caso, ela tinha, de facto, um quadro psico-orgânico e tinha também a vulnerabilidade espiritual para um quadro perfeitamente obsessivo, porque um dia que translocada ela sai de casa e, efetivamente, provavelmente por influência espiritual, sai desesperada a dizer que estava a ser perseguida espiritualmente e provavelmente também tinha aqui um componente espiritual obsessivo. Porque, como disse anteriormente, esses quadros psico-orgânicos e até de doenças mentais graves têm mais vulnerabilidade para a influência espiritual. O caso da Dona Maria é um caso muito interessante, já vou em 4, só faltam 2, e faltam 3 minutos, Lucas. Portanto, caso Maria. Também a questão de alucinações visuais e a queixa também era de obsessão. Esse caso é muito interessante, foi muito recente, tem mais ou menos um mês que procurou o consultório. Uma senhora de 78 anos, viúva 37, procedente do Alentejo. Doutora, nunca acreditei nessas coisas de espíritos, e depois de velha que havia de me dar para isto. Fez referência que há 6 meses começou a sentir que a sua mãe vinha durante a noite a sentar-se à beira da sua cama. Portanto, sentia essas presenças como perturbadoras. Depois começou a ver que a mesma deitava bichos pela boca que vinham em direção ao seu corpo. Era qualquer coisa assustadora. Chegava a sentir os bichos a subirem pela sua pele, que é caracterizado como alucinações sinestésicas. Depois, refere que via patos, cobras, macacos a pular em cima da sua cama, pendurados no teto, no lençol, uma coisa muito desorganizada que nos parece muitas vezes em psicoses orgânicas. Essas visões não me deixam dormir. Depois comecei a ver homens a virem para cima da minha cama. Ela dizia assim, depois de 37 anos de viúva, era só mesmo o que me faltava. Palavras da senhora. Portanto, de antecedentes médicos, era diabética, era hipertensa de difícil controle, tinha insuficiência renal há 30 anos, fazia hemodiálise há 3 anos, tinha uma micose fungoide, que muitas vezes predispõe-se às alucinações sinestésicas, e tinha história de hanseníase no passado. Tinha um estudo analítico que tinha um cálcio sérico muito aumentado, e teve, então, um diagnóstico de hiperparatireoidismo secundário. Portanto, o que isso quer dizer? O hiperparatireoidismo secundário pode dar uma insuficiência renal crônica secundária a diabetes mellitus. Tinha aumento do cálcio e insuficiência renal crônica porque a doente estava em diálise. E essa diálise pode causar realmente umas perturbações neuropsiquiátricas. Então, ela tinha um quadro neuroorgânico mesmo, que dá dificuldade de concentração, confusão mental, depressão, alucinações e delírios. Portanto, ela podia realmente ter, efetivamente, até uma apreciação da mãe a vir ao seu quarto, mas depois daí ela disse que a mãe se transformava, via bichos, via coisas insólitas, portanto, a partir daí realmente tinha um componente orgânico, de fato, na sua apresentação. Portanto, o caso Ana é uma sensação, ela via sensações esquisitas desde a sua infância. Ai, Jesus! Portanto, ela tinha esquizofrenia, foi diagnosticada esquizofrenia e doença bipolar. Eu tenho mesmo que apresentar esses 2 casos, Lucas, me perdoe. Os espíritos que deem aqui uma folga. Portanto, ela tinha diagnóstico desde a infância, foi dado o diagnóstico de esquizofrenia e doença bipolar. Ela referia que sempre foi uma criança esquisita. Aos 10 e 11 anos começou a sentir sensações invulgares, ouvia ruídos em casa. E depois tinha sensações estranhas, como via coisas que ninguém via, via vultos, sentia o que os outros estavam a sentir, dores no seu corpo, sabia o que ia acontecer, tinha sonhos premonitórios, ia para as urgências com dores desencadeadas por emoções que passavam de repente do nada, e dizia assim, sempre foi uma pessoa muito sensível, mas ninguém sabia o que eu tinha.
Esse caso é muito interessante, porque as sensações pioraram na adolescência, era uma médium, pronto. As sensações pioraram na adolescência, quando começou a sentir cheiros quando as pessoas estavam doentes. E, consoante o cheiro, ela sabia qual era a patologia que a pessoa tinha e qual a doença que a pessoa tinha. Os médicos achavam que ela tinha doença bipolar, achavam que ela tinha esquizofrenia, foi-lhe diagnosticado fibromialgia. Aos 38 anos, foi ao consultório com crises de ansiedade e de pânico, porque ela disse que não conseguia controlar a mente dela e as percepções que tinha. Essa doente realmente teve que ser medicada para a sua ansiedade, porque não conseguia lidar com tanta coisa que sentia. De fato, foi medicada. Ela tinha uma baixa tolerância aos medicamentos, mas realmente precisou, mesmo sendo médium, porque tinha uma perturbação do foro ansioso e cursou com insônia, e foi necessário realmente fazer uma intervenção terapêutica. Mas foi sempre uma médium incompreendida, como foi um caso de N outros que a Leonor contou, aqui desde a sua infância. E, por fim, vou vos contar, posso ainda contar mais um caso? O caso Adelina, que é um caso que algumas pessoas já conhecem, que eu já contei aqui em outras situações, que ela tinha pesadelos, alucinações hipnagógicas, que são alucinações que acontecem ao acordar, e pânico em adormecer, e a queixa era de insônia, porque ela já nem queria dormir. E para a psiquiatria normal, era um caso de paralisia do sono. Ela dizia, eu estava acordada, tinha os meus olhos abertos. Chamava o meu marido e ele não me socorria. Estava a entrar em pânico. Via uma mulher vestida de preto ao meu lado. Não lhe via a cara. Tive uma sensação de falta de ar e peso no peito. Ela estava ao meu lado. Perguntei, Adelina, é você? Foi a primeira coisa que pensei. A Adelina era a sogra desencarnada. Só podia ser. Dei pontapés em meu marido e tentei acender a luz do candeeiro, mas a luz estava fundida. Até que, já desesperada e a ponto de ter um ataque cardíaco, o meu marido acordou-me. Paula, tu estavas a sonhar, disse o marido. Por que tu não me acordaste? Estava farta de te gritar. Era a tua mãe que estava aqui ao lado? E a sogra tinha falecido há 7 anos. O marido acendeu a luz do candeeiro, assustada disse, afinal, a luz estava fundida. Não estava fundida. O diagnóstico para a psiquiatria era de parassônia. Mas, entretanto, a parassônia é um sintoma caracterizado por perturbações e sensações anormais que ocorrem durante ou ao acordar. A compreensão espírita é que simplesmente ela tinha visão de espíritos, de facto, no desprendimento do sono. Portanto, é uma compreensão normal, todos nós entendemos por sermos espíritas. E concluindo, a doutrina espírita não condena, não exclui nem limita os tratamentos farmacológicos vigentes, muito pelo contrário, incita o equilíbrio do ser nas suas várias vertentes bio, psico, sócio espiritual. O meu apelo neste dia de hoje para todos vocês é que o médium é uma pessoa normal, que não se enquadra nas patologias psiquiátricas normais, mas pode, em algum momento da sua vida, ter uma depressão, uma ansiedade, uma perturbação fóbica e necessitar de ajuda. Nesse caso, quando isso acontecer, partilhem com a sua família, que é o seio familiar onde nós reencarnamos. Se não se sentirem à vontade, partilhem com um amigo. Vão ao centro espírita, participem do atendimento fraterno. Quando for necessário, vão ao consultório médico. Procurem alguém que cantem a vossa música ou que mais se aproximem. Mas peçam ajuda. Não vivam a sua dor sozinho no seu sofrimento, porque a dor corre a alma. E confiem também na espiritualidade amiga que não nos desampara, porque não estamos sozinhos nessa existência. Quando nós reencarnamos com o nosso compromisso evolutivo, mas nunca estamos sozinhos. Muito obrigada. Muito obrigada, Glaucia.